estamos de volta com o Globo News Painel, discutindo as consequências, sobretudo para a economia internacional, da tragédia no Japão. Nós demos uma boa espiada nisso no primeiro bloco do programa. O segundo bloco vai ser focado um pouco mais na situação do Brasil. Rubens, a palavra é sua para recordar ao nosso assinante como é que nós deixamos a discussão antes do intervalo. O Brasil tem dois eventos importantes relativos aos nossos principais parceiros comerciais, Estados Unidos e China. Visita do presidente americano ao Brasil, visita da presidente brasileira à China, e isso junto com o que você mencionou logo no início do programa, com um cenário internacional, na sua avaliação, que começa a se tornar bastante preocupante. Eu acho que são duas visitas importantes, né? A visita do Obama aqui ao Brasil e a visita da Dilma à China. São os dois maiores parceiros do Brasil, econômicos, de investimento, de comércio exterior. E países com os quais o Brasil tem oportunidades muito grandes e tem desafios muito grandes. Nós vimos nos últimos 2, 3 anos as tensões que ocorreram com os Estados Unidos. Eu acho que o Obama chega ao Brasil com uma situação um pouco diferente do ponto de vista da política externa. Eu acho que nesses 3 primeiros meses houve algumas correções na política externa do governo anterior, feitos pela presidente Dilma. Dessas correções foi com os Estados Unidos. Então, o presidente chega com uma situação mais descontraída aqui no Brasil. Mas eu não espero muito dessa visita, não tenho nenhuma expectativa maior como resultado, né, os resultados. Eu acho que é uma visita simbólica, tanto pela prioridade que parece, né, pelo menos no discurso, voltaria a ter a América Latina para a política americana, coisa também que eu sou meio cético, quanto do nosso ponto de vista, de nós discutirmos com os Estados Unidos uma agenda que passa a interessar a gente, sobretudo a questão do petróleo. O Brasil, na pauta de exportação do Brasil para os Estados Unidos, no ano passado, 1/3 foi petróleo. O primeiro item de exportação do Brasil para os Estados Unidos isso hoje é petróleo. Né? Nas nossas relações comerciais isso aí é inédito. É inédito. E por outro lado tem o grande desafio de que pela primeira vez também na nossa história comercial com os Estados Unidos, as exportações do Brasil representam menos de 10% do comércio exterior brasileiro e nós estamos com um déficit crescente com os Estados Unidos. E estamos importando deles, é o nosso principal, de quem a gente mais compra. Não, mas e do ponto de vista da balança comercial, isso é importante, porque se não houver essa correção, nós vamos ter pressões em outras áreas, a balança de pagamento e tudo. É preciso qualificar essa questão dessa mudança súbita que teve na corrente bilateral, e o Brasil com déficit com os Estados Unidos. Historicamente nós tínhamos superávit. Era o contrário, né? A gente vendia mais do que comprava. Superávit de 3 a 5 bilhões, agora estamos com déficit de 7. Então houve uma mudança substancial. Por quê? As pessoas se perguntam, os Estados Unidos está se protegendo mais, houve uma decisão política São mais atrás espertos. disso? Não há decisão política nenhuma atrás disso. Isso é consequência de fatos econômicos que ocorreram em maior ou menor escala por conjuntura internacional. Primeiro, a assimetria de crescimento. 2008 e 2009, e mesmo 2010, os Estados Unidos cresceu pouco ou até negativamente. Já o Brasil teve um desempenho fraco, praticamente crescimento zero em 2009, mas cresceu 7,5% em 2010 e continua crescendo aí por volta de 5%. Então, a demanda de produtos importados no Brasil, do mundo inteiro, não foi só dos Estados Unidos, cresceu mais de 40% no ano passado. E agregado a isso, a questão cambial. Ou até explicando isso também, esse movimento, esse surto de importação no Brasil, pelo câmbio sobrevalorizado, os produtos importados baratos. Em português, para dona de casa, é mais barato comprar em Miami do que em São Paulo. O produto importado, o produto americano nos Estados Unidos está barato para o Brasil. Quer dizer, comprar nos Estados Unidos ou lá, ou produto americano aqui, se tornou barato. E mais do que isso, tem outro fator. A concorrência da China nos Estados Unidos deslocando o Brasil. Porque a gente pensa muito, hoje assim a gente vê as notícias, os comentários, os debates, e o que assusta mais é a concorrência da China aqui dentro do Brasil. Produto chinês que vem para cá, já é o nosso maior fornecedor internacional, é a China. Mas também a concorrência da China com o produto brasileiro lá fora é dramática.
móveis, calçados, cerâmica, confecções, máquinas e equipamentos, autopeças, estão deslocando o Brasil, especialmente no mercado americano. Desalojar o Brasil do mercado americano, porque o nosso produto ficou caro e a economia americana crescendo pouco, também demandou menos do que no passado. Daí explica o déficit que nós temos com eles. Sim. Eu acho que o momento é absolutamente histórico da presença do Obama aqui no Brasil, pouco antes da visita da presidente na China. Por quê? Estados Unidos e China, as duas economias, estão numa situação de codependência jamais vista antes. A China não valoriza o seu yuan e a pressão sobre os Estados Unidos da China, como colocou o Roberto, faz com que os Estados Unidos comecem a ter uma reação em relação à sua desvalorização da moeda, o que atinge diretamente a China, em primeiro lugar, na sua posição de aplicações em dólares, em segundo lugar, nas suas exportações e importações. Então, é um movimento de dois gigantes em relação à sua circunstância de codependência. E nós nisso? E nós nisso estamos recebendo agora o Obama, aonde a nossa vinculação comercial de investimento e de manter a economia e de sermos uma democracia está muito mais próxima do que a da China, em primeiro lugar. Então existe uma conjugação... Como hemisfério cultural, digamos, pertencemos ao mesmo hemisfério. De negócios, de democracia, de valores, de uma série de composições. As pessoas preferem passar as férias em Miami e não em Xangai, digamos. Não só isso, eu acho que também a parte política é diferenciada, a parte dos valores ambientais, dos valores sociais, são muito mais compartilhados com uma sociedade americana, os nossos valores, do que com a atual situação da China. Então, os Estados Unidos, Obama agora, eu acho que está aproveitando uma agenda política onde nós estaremos muito mais próximos em relação a uma atuação com a China, porque nós temos todo o interesse de que a moeda chinesa seja valorizada e eles tenham custos similares a nossos em função de sustentabilidade, em função de cadeia social e assim por diante. Leis trabalhistas, etc. Então, essa visita é, no meu entender, de maior relevância dentro desse contexto maior. Em segundo lugar, nós brasileiros gostaríamos muito de manter também as nossas exportações para a América Latina, que hoje tem um valor agregado de mais de 80%, de uma maneira evolutiva. E o que, nós estamos percebendo? Vendemos matérias-primas sem valor agregado para a China, digamos. Então, o que nós estamos percebendo? Que o nosso maior competidor na América Latina, no momento, não é os Estados Unidos, não é a Europa, é a China. Então, nós estamos sendo deslocados na América Latina pela China. Então, temos aí algumas posições que nós estamos muito mais próximos com os Estados Unidos, em termos sociais, econômicos e políticos, talvez do que até a gente esteja admitindo. Mas a realidade é essa. É uma boa colocação. Do ponto de vista ideológico, não é assim que a gente pensou nos últimos tempos. Eu acho que o principal problema nosso, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, é saber o que a gente quer. A gente sabe. O que a gente quer? E a gente sabe. Eu, pessoalmente, acho que a gente não sabe o que a gente quer. A nível coletivo, não. O Brasil tem uma falta de objetividade. Numa grande perplexidade, porque o crescimento da China foi muito rápido, deslocando os Estados Unidos. E os problemas que nós tivemos nesses últimos anos com os Estados Unidos deixaram uma agenda positiva para fora. Então, agora, eu acho que nessa oportunidade da visita do Obama, se deveria começar a construir realmente uma agenda que faça sentido, estratégica, usando de médio e longo prazo. Usando a passagem dele por aqui para desenvolver essa agenda. Eu acho que a presença do Brasil no mercado americano com petróleo é uma situação nova, que vai criar uma nova situação geopolítica em relação aos Estados Unidos. Vai mudar o relacionamento nosso com os Estados Unidos. Porque o Brasil não vai passar a exportar mais suco de laranja para os Estados Unidos. Vai passar a exportar um produto que, pelo menos no dizer do presidente Obama no State of the Union, né, na mensagem que ele fez no Congresso... todo presidente faz no mês de janeiro. Até 2035, eles vão ter uma diminuição da participação do petróleo com energias renováveis. 85% da matriz energética americana vai ser de energia renovável.
gradualmente vai diminuir a participação do petróleo na economia americana. Especificamente o petróleo do Oriente Médio. Mas até, se isso ocorrer, até 2035, ainda 15% vai ser petróleo. E o Brasil se coloca, a partir de agora, como um possível fornecedor confiável, numa região estável e com possibilidade de investimento americano aqui, de empresas americanas aqui. Então eu acho que muda, se isso ocorrer nos próximos anos, se o Brasil vier a se tornar um importante fornecedor de petróleo, do pré-sal sobretudo, para os Estados Unidos, e de gás também para os Estados Unidos, vai mudar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu acho que essa visita pode propiciar o passo inicial para essa transformação na agenda Brasil-Estados Unidos. A ida da presidente à China oferece a mesma possibilidade com o sinal trocado. Porque como nós também não sabemos, estamos perplexos com o que está acontecendo com a China, na ida dela lá, seria importante que nós discutíssemos um novo enquadramento da relação do Brasil com a China. Porque além dos fatores que foram mencionados aqui, uma das grandes desvantagens que o Brasil tem com a China, com os Estados Unidos e com o resto do mundo, na parte de comércio exterior, é que, além do câmbio, nós temos aqui o custo Brasil, que são todas as ineficiências e custo do dinheiro, custo tributário, custo do trabalho, tudo isso, e uma falta de mecanismo de defesa comercial. Então nós temos que dizer para a China que está bem, nós queremos diversificar o nosso comércio, que a gente sabe que não é fácil, porque isso implica uma agressividade comercial, implica uma promoção comercial, implica uma série de coisas, numa economia que não é muito favorável, muito fechada, Posso puxar um pedaço do que você falou e jogar de novo para vocês analisarem? Mesmo que a gente não fale da China, você menciona fatores que colocam o Brasil numa situação desvantajosa do ponto de vista da economia internacional, que é o tema central dessa edição aqui.